Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Vou estar trazendo nesse momento a palavra do Senhor. Eu gostaria que você que vê esse vídeo aí, se possível, curte aí, comenta, envia para um amigo. Essa palavra é uma palavra digna de fé, fidedigna ao texto. E nós vamos estar falando aqui do rico amor de Deus. Em especial, eu vou estar falando sobre a segurança daqueles que são de Deus na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa de Deus. Então, essa mensagem de hoje é muito especial. Amém? Vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Amém? Amados, por que eu me referi a estes versículos, João 10, 27, 28 e 29, como segurança? Quando Deus chama um de nós, nos escolhe para seus servos, Jesus Cristo vem como pastor das ovelhas, ele se refere a nós como ovelha. E Jesus Cristo vem dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, é mais poderoso do que ele e o Pai. E por isso ninguém, não tem nenhum valente, nenhum poderoso capaz de arrebatar essas ovelhas das mãos de Jesus Cristo e das mãos do Pai. Muito interessante, isso passa a certeza da segurança, do poder de Deus relacionado a nós. É o mesmo que eu dizer assim, olha, Deus tem poder para nos sustentar nas mãos dele, para levar a nós a um porto seguro, para estarmos com nossos pés sobre a rocha, que é Jesus. Amados, esta é a certeza da fé, é a certeza que nós podemos confiar em Jesus Cristo, nós podemos confiar em Deus, podemos colocar nossa esperança nele, porque ele está dizendo, de minhas mãos, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas, ao ouvir a minha voz, elas vêm e me seguem. Isso é muito importante, amados, porque quantas pessoas estão cheias de dúvidas a respeito de estar ou não em Cristo Jesus, mas Jesus Cristo nos assegura que aqueles que são deles, que está nele, está nas mãos dele, e ninguém pode arrebatar os que são dele da mão dele. Se a sua esperança é Jesus, se você entregou integralmente a sua alma, o seu corpo, a sua mente, o seu coração, e fez Jesus Cristo a sua esperança, te alegre, porque ele é poderoso para te conduzir até a vida eterna, que é ele próprio, Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele é o porto seguro para todo cristão. Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso em Cristo Jesus para suprir as nossas necessidades. Ora, quando falamos disso, nós falamos de um Deus que realiza milagre, que realiza sinais, que realiza prodígios. Aqueles que estão em Deus têm sim grande proteção. Podemos pegar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo convocado pelo rei Nabucodonosor para adorar a estátua de ouro. E o rei Nabucodonosor olhando para ele, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se agora neste momento ouvirdes o som de toda sorte de instrumento de música, estiveres pronto
para adorar e prostrar-te diante da estátua de ouro, bem vos será. Mas se não prostrar e adorar a minha estátua de ouro, então certamente vos lançarei na fornalha de fogo. E quem será o Deus que será capaz de livrar-vos das minhas mãos? A convicção de Sadraque, Mesaque e Abednego é notável nesse texto, quando eles dizem: olha, rei Nabucodonosor, nós não adoraremos a sua estátua de ouro, e quanto quem nos livrará, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele certamente nos livrará. Se não quiser, fica também o Senhor sabendo que nós não adoraremos os seus deuses. A palavra diz que o rei Nabucodonosor ficou enfurecido e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, e amarrando Sadraque, Mesaque e Abednego com todas as suas roupas, seus chapéus. E os homens mais fortes do exército do rei Nabucodonosor lança aqueles homens na fornalha de fogo. A palavra de Deus diz que cai 3 homens, mas que lá dentro daquela fornalha tem um 4º homem, o qual, quando Nabucodonosor vê, se espanta e diz: porventura não lançamos nós 3 homens na fornalha de fogo? Eles dizem: sim, senhor rei, certamente. E ele diz: porém eu vejo 4, e o 4º tem a aparência do filho de um Deus. E a palavra diz que eles 3, juntamente com Jesus, andavam para lá e para cá, dentro da fornalha de fogo. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, certamente estavam nas mãos do Senhor Jesus. Certamente era ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Certamente conhecia a voz de Deus e a voz de Jesus Cristo. Certamente conhecia a voz do Espírito Santo de Deus. E por isso estava em plena segurança. E a fé deles não fraquejava. A grande importância do cristão hoje é a certeza sobre a fé, sobre quem você é. Na verdade, o meu objetivo nesse vídeo é destacar a segurança daqueles que a fé dele e a esperança dele é Deus, é Jesus. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura você é. Mas quando a Bíblia diz que você é nova criatura, diz que você é filho. Quando um pai ama um filho, ele cuida, ele zela, ele é um pai presente, ele dá roupa, ele dá calçado, ele dá alimento, ele dá amor, ele abraça o filho, ele tem uma comunhão com aquele filho. O que eu quero dizer com isso? Certamente, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um relacionamento com o Pai. Certamente, eles haviam uma convivência com o Pai. Acredito que uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida diferenciada da atual geração que nós vivemos. Homens, mulheres que de ser servos do Senhor, muitas vezes não conseguem ficar 30 minutos de joelho orando, buscando a face do Senhor, não consagra a sua vida ao Senhor, não se separa desse mundo que nós vivemos. O grande convite de Deus para nós é que nós vamos consagrar a nossa vida a Ele. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para nos proteger. Que a força do Deus vivo venha sobre nós. Que o poder do Espírito Santo se aposse de nós como se apossava de Sansão para defender Israel. Que a mão de Deus e a destra fiel da justiça do Senhor seja sobre cada um de nós. Nós vamos conhecer em intimidade, em amor, o Deus que nós servimos. Porque Jesus Cristo tem garantido:
o meu Pai, que as me deu, é poderoso, muito mais do que eu, para que nenhum ser, nenhum espírito maligno tenha o poder de arrancá-las da mão de meu Pai. Ele está falando de quê? Das ovelhas. Olha, normalmente a dúvida tem pairado no meio das igrejas, no meio do povo cristão, do servo de Deus. A convicção da fé está acabando muito no meio cristão, mas a Bíblia nos traz a garantia que quando Deus chama, Deus sustenta. Lá em João, no capítulo de número 6, versículo de número 37, está escrito assim: todo aquele que é ensinado pelo meu Pai, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Quem é que é ensinado pelo Pai, senão as ovelhas? São aquele que Deus chama para ser filho. E nós somos filhos de Deus. A pergunta que eu quero te fazer: você confia no seu pai? Você confia na sua mãe? Você ama o seu pai? Você ama a sua mãe? Você ama o seu filho? Na sua vida familiar, cotidianamente, você dá um abraço no seu pai? Você dá um beijo no rosto do seu pai? Você abraça a sua mãe? Você beija ela? Você abraça os seus filhos? Você dá atenção? Você dá carinho? Olha, é um grande convite. Um convite para um relacionamento mais infinito, mais cheio de amor, mais cheio de carinho, mais cheio de comunhão. O Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, nem pestaneja, está com os olhos dele sobre você. A palavra do Senhor diz, Deuteronômio 4:6, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e fora dele não há Deus. Então, amados, ouve a voz de Deus. Você que acredita nessa palavra, vamos fazer uma pequena oração em cima desse versículo, lá de João, capítulo 6, versículo 37. Senhor Jesus, a sua palavra nos diz que todo aquele que o Pai ensina, esse vem a ti. Então, Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque está escrito, pedi e recebereis. Nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor Deus dos Exércitos, que o Senhor venha nos ensinar e até a Jesus Cristo, o Salvador. Porque está escrito que aquele que vai até ele de maneira nenhuma lançará fora. Pois nós temos sede de Espírito, de servirmos ao Senhor e de sermos cheios do Espírito Santo da verdade. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha nos santificar na sua verdade e nos conduzir até os rios de água viva, porque assim está escrito, Senhor Jesus, que o seu Pai, que entregou as ovelhas a ti, é poderoso para sustentá-las nas suas mãos e de maneira nenhuma ninguém poderá arrebatar a estes que o Senhor chamou das mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para nos sustentar de pé até o dia de chegarmos ao monte de Sião, a casa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e sermos cheios do júbilo e da glória de Deus resplandecente, da presença do Espírito do Senhor. Meu Deus, nós somos os seus filhos, somos as suas ovelhas, desejamos ardentemente alcançar a sua presença gloriosa, que a sua força e o seu poder desça sobre cada um de nós, e o Senhor venha nos encher da sua graça, da sua comunhão, e venha nos dar intimidade contigo, pois nós somos os seus filhos e queremos desfrutar da segurança
que está na sua pessoa, porque o inimigo não pode nos atacar nas suas mãos, porque ele não é mais poderoso do que o Senhor para nos arrebatar das suas mãos, que nos conduzirá até a vida eterna. Amém? Quero agradecer você, irmão, que ficou até agora comigo. E quero te dizer, a paz do seu Jesus. Curte esse vídeo aí, comenta. Se possível, envia para o irmão. Essa é uma palavra de fé, fiel ao texto bíblico e uma grande verdade. A igreja precisa de fé e de esperança. E Deus é poderoso para nos manter em segurança até aquele grande dia de chegarmos ao reino celestial. Amém? A paz do seu Jesus.